Tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vim falar para vocês de uma coisa bem legal, que é o seguinte: quando você vai comprar um carro, o que você faz? Legal porque está no nosso dia a dia. Você escolhe a marca, o preço, modelo, manutenção, quanto custa, consumo, não é? Motor, né? E se for comprar uma geladeira? Você vai ver o tamanho, você vai estudar o que você quer, não é? A quantidade de energia. Quantidade de energia que gasta, se entra na casa, né? Que tem uma geladeira que parece que foi feita por um batalhão, né? O negócio é grande. Se for comprar sei lá, um celular, não é parecido? Vou ver se a câmera atende às configurações que eu preciso, se a bateria dura e por aí vai. E com a felicidade? A gente tem que fazer. Como é que a gente faz para alcançar ela? Não deveria ser do mesmo jeito? Bugou, né? Não tem como comprar. Não dá para comprar, mas para adquirir, Precisa Está no trabalhar. Evangelho. está no Evangelho, está no bom caminho. Trabalhar. Tá ficando morto, tá chegando, né? Trabalhar no bem. Trabalhando bem, o que mais? Aí a gente tem que contextualizar, diga. A felicidade, na verdade, é um estado de espírito. Ah, obrigado. Você deu a cola, você pegou a cola, né? Certeza. Felicidade é um estado de espírito, ela disse. Qual é o seu nome? Renata. Renata tá certa. Mas a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse A gente mundo. pode tentar essa felicidade aqui também. Vocês todos estão certos. Assim. Começa, né? Ela Dá para começar começa. um pedacinho dela dá para começar aqui, né? Não é uma coisa absoluta, mas... Exemplo, o que os seres humanos, vamos falar da gente não, vamos falar dos outros, vamos fazer fofoca. É dos outros, porque a gente é perfeito, né? Vamos cuidar. Deus sabe, né? Mas vamos falar dos outros, as pessoas que você conhece, pega as pessoas que você conhece. As pessoas que querem ser felizes, o que elas buscam? Dinheiro, o que mais? Carro. Saúde, Pode até buscar bens materiais, o que mais? Casamento, família, filho, Aceitação social. poder, ascensão social, estabilidade. Engraçado, porque não fez o rolê que... Eu vou chegar lá. Essa aí seria a última, né? Eu acho que a felicidade nunca é completa, Sempre falta um trem, né? Pois é. Não deveria ser parecido com o carro, com o celular, com a geladeira? Você vai estudar para ver se aquilo te serve, o que você tem que fazer, se te atende, qual é o preço que você tem que pagar, o que você deve acessar. A Renata deu a cola para nós aqui no começo. Felicidade é um estado de espírito. E para a gente alcançar esse estado de espírito, eu vou alcançar isso com família, com filho, com poder, com carro, com dinheiro, etc, etc, etc? Não vou. Mas as pessoas insistem nisso. Mas tem gente que tem tudo e não é feliz. Tem gente que não tem tudo e não é feliz. Existe uma depressão, qual é o nome da senhora? Amém. Dona Marlene, existe uma depressão que chama depressão do excesso. A pessoa é multimilionária, tem família, tem saúde, tem tudo e está em depressão. E não é feliz. Mas o Evangelho fala que a gente sente essa tristeza, essa melancolia, é a saudade que a gente tem, e o Espírito tem uma vida anterior. Qual que é o seu nome? Parecido. Maria de Lourdes está contando para nós que isso é verdade, que essa melancolia, essa angústia, essa falta, muitas vezes é uma falta que o próprio Espírito sente de voltar para casa, saudade de casa. E quem que é a nossa casa? Tem mais. No plano espiritual tem um monte de sofredor também. Tem, mas assim... Diga para nós. Você...
lá, né? O lado de lá. Mas no plano espiritual não tem espírito sofredor? Mas não estão no plano espiritual? Mas aí ele Tem não vários. sabe. Ele não sabe. O plano espiritual tem vários. Tem vários mundos. Vários. Onde que está a nossa felicidade, então? Dentro de nós mesmos. E se a gente for para dentro de nós, quem que a gente vai achar? Deus. Qual é o nome do senhor? O seu Walter deu uma cola para nós bem mais cedo. Mas é que dizem que a gente só alcança a felicidade se a gente tiver uma rotina espiritual e se a gente praticar a caridade. Ó, se a gente tiver uma rotina espiritual e praticar a caridade. Tava morno e agora tá ficando quente, tá ficando mais quentinho. O que acontece? Felicidade realmente é um estado de espírito. Felicidade é uma forma de você estar. Vê se vocês concordam com essa afirmação. Quem discordar pode discordar, tá tudo bem, tá? Se a pessoa tem Deus, uma conexão forte com Deus, não importa a situação que ela viva, ela terá felicidade. Agora, se a pessoa pode ter o que quiser, se ela não tiver uma conexão forte com Deus, ela não vai ter felicidade. Faz sentido isso? Se alguém discordar, está tudo bem. Alguém? Não? Olha só. Então a gente está num consenso. Acho que a gente está mais ou menos alinhado. Se a pessoa tiver uma conexão forte com Deus, ela não importa se ela está desencarnada, encarnada no umbral, trabalhando, sei lá o que, no plano superior, não sei das quantas. Se ela tiver uma conexão forte com Deus, ela terá felicidade. O problema é quando ela está doente, ela não tem essa força. Quando a pessoa está doente, ela está desconectada desse estado de presença. E desconectada do estado de presença, pode ter o que quiser, meu querido. Não vai ter felicidade. Não vai ter felicidade. Uma vez, eu estava atendendo um casal que trabalham com curso de noivos numa determinada igreja. E eles estavam tendo uns conflitos entre eles e queriam ficar juntos e foram buscar meus trabalhos. Eu ajudei eles dentro do que me cabia. Eles ficaram juntos, deram certo, encaixaram ali e manteram o casamento deles. Aí, eles falaram assim: Júlio, nós temos um trabalho com noivos lá na paróquia tal, que eu não vou contar, né? Eu conto o santo, mas não conto. Não, o contrário, né? Eu conto o milagre, mas não conto o santo. Milagre, eu vou contar o santo. Aí, nós temos um trabalho com noivos lá. Se você topar, a gente queria que você ajudasse lá, conversasse, né? Eu falei assim: não vai dar certo, não. A primeira coisa que eu vou ensinar para eles é que eles não vão ser felizes por causa do casamento. Porque se fosse assim, todo mundo que era casado era feliz. Não, também isso não vai acontecer por causa de que tem filhos, porque tem saúde. Felicidade é um estado de consciência, que é uma conexão profunda com Deus. Através da conexão com você mesmo, você conecta com o Criador. Eu falei, então assim, eu sei que muitos lá vão casar buscando felicidade, não vão encontrar. Casamento é um lugar, é uma ferramenta poderosa, sabe para quê? De desenvolvimento, de crescimento. Porque quando você casa, você vai encontrar na pessoa com quem você casou sua pior sombra. É um espelho. E aí vem o burilamento, né? Que o contato de um diamante com o outro vai se burilando, vai se lapidando, estabelecendo ali um novo desenvolvimento, um novo aprendizado. Daí é muito trabalho, né? Muitas pessoas, por exemplo, têm filhos esperando ser felizes. Também não vão ser. Por causa dos filhos, não. Porque se os filhos forem embora, a felicidade acabou, né? Então não é felicidade de fato, é só um negócio emprestado. É só por a gente ver. Então eu gosto de usar o termo para essas coisas daqui da Terra, que são importantíssimas. Eu gosto de usar um termo que chama satisfação. É importante que a gente viva uma vida satisfeitos naquilo que a gente se propõe a fazer. Você vai trabalhar, que você faça bastante dinheiro, qual que é o problema? Não tem nada de errado. Tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, pobreza também não. Né? Você me fez lembrar a historinha que eu estava vendo hoje, dos macacos.
macacos e os animais da floresta. A historinha que ela está contando, que ela viu hoje, os macacos, você é o porta-voz para todo mundo ouvir, tá? Os macacos e os animais da floresta, e aí? Teve uns que chegou, era um macaco, aquele macaco. E os animais chegavam para ele e diziam, nossa, Os animais chegavam no macaco e diziam: por que você está tão triste? Por que você está tão triste, macaco? Andar atrás de comida, isso e aquilo. Não, tem que andar atrás de comida, tem que fazer um monte de coisa. Nossa, essa vida de macaco está complicada. Veio a cobra. Ah, não, eu não estou satisfeito com esse corpo. Aí veio a cobra e falou: não estou satisfeita com o meu corpo. Não tem perna, eu queria andar. Aí todos eles, quando saíram de perto do macaco, saíram felizes, né? E contaram isso para a floresta inteira. O rei da floresta falou: ah, o que Tá tem? escutando aí? O Tá? que tem isso? Aí chamou a coruja. Mais alto. Aí a Mais alto. Tá aqui perto. Não tem perna. Aí termina a história. Vamos, o que tem? A Vamos. coruja para investigar o que o macaco estava fazendo. E aí eles Deixa pegaram, ela. iam chamar o tatu. Meu Deus do céu, eu já perdi os bichos já. Daí, não, vamos chamar o jabuti, porque o jabuti ele é devagar, ele vai devagar. Eu estou entendendo a história do jabuti. E aí ele vai investigar. Chegou lá, o macaco já sabia o que ele tinha ido fazer. Ah, Você está querendo me investigar, saber o que eu estou fazendo e tudo? Assim, mas, ué, como que você sabe? Porque aí ele voltou com a resposta para o rei, né? Que é o rei da floresta, o leão. moral da história? Moral da história. A sabedoria dele, passada para os outros bichos, faziam com que eles ficassem satisfeitos. Felizes. Mas ele mesmo não era satisfeito. Não, ele era satisfeito, ele era tranquilo. Ele só passava essa sabedoria que ele tinha para os outros. Pois então, aí eu pergunto para vocês, não para vocês responderem, mas para pensarem. Pensa numa pessoa, nas pessoas que vocês conhecem. Quanta gente não chama satisfação de felicidade? É para que você viva uma vida satisfeita. Não tem nada de errado em ter satisfação na vida. Saúde, dinheiro, casamento, família, filhos, etc., amigos, né? Tem nada de errado, que tem uma vida muito satisfeita. Só que, para você ter felicidade, você vai ter que voltar para dentro. Vocês sabiam que, da história lá, que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões? Todo mundo aqui sabe disso? Ele é crucificado no meio de 2 ladrões, né? A história bíblica conta isso para nós. Aí, um ladrão vira para ele e fala assim: olha, você não é o rei de Israel? Salva você mesmo, desce daí, salva você mesmo, depois você salva a gente. E assim fala para Jesus, né? Jesus não fala nada para esse caboclo. Aí o outro eu acho que ele era, se ele fosse mineiro, ele ia falar assim, ele fala: ô, seu Jesus, que mal que você fez, caboclo? Você não devia estar aqui não, cara. O que você fez de errado? Você falou um monte de coisa boa, ensinou pra galera aí, pra turma um monte de prosa interessante, fez umas curas braba. Você não devia estar aqui não, você está no lugar errado. A gente não, a gente fez coisa errada. Nossos atos merecem essa punição. Mas você não, que mal que você fez, você não devia estar aqui não. Mas você falou que você está indo para um tal de paraíso. Quando você chegar lá nesse paraíso, você lembra de mim, lembra de eu. Acho que se ele fosse mineiro, ele ia falar mais ou menos assim. Está lá em Lucas, acho que é capítulo 21, não tenho certeza. Aí Jesus vira para o segundo e fala assim: ô caboclo, se Jesus fosse mineiro, acho que ele ia falar assim, né? Ô caboclo, você é dos bravos mesmo, senhor. Porque hoje mesmo você vai estar comigo diante do Pai, lá no paraíso. Aí eu pergunto para vocês: que merecimento esse caboclo tinha para ir para o paraíso com Jesus? Ele não estava condenado lá por ser ladrão? Mas os atos dele não eram assim dos bons não, porque é aí que muita gente erra na tal da felicidade. Ele ainda não tinha conhecido Jesus. Então, mas Ele conheceu Jesus na hora. então, só que qual que era o merecimento? Merecimento.
A gente usa muito essa palavra, merecer, tem que merecer, vai receber conforme o merecimento, não é? Mas E ele foi inclusive humilde. é muitas vezes um sistema de felicidade que as pessoas utilizam, que é, para eu ser feliz eu tenho que merecer. Ou seja, todo mundo já ouviu ou já pensou algo assim, não já? Teve a Acho que humildade. ele quis ir por vontade própria, não? Então, ele conversou com Jesus, ele fez um negócio. O segundo ladrão, ele fez um negócio que o primeiro não fez. Ele teve a humildade de reconhecer o que Jesus fez. É, mas ao mesmo tempo ele fez mais coisa do que reconhecer. Ele falou assim, ele falou a verdade ali, que ele entendia, né? Você não devia estar aqui, que mal que você fez. O segundo, esse é o segundo. Você não devia estar aqui, que mal que você fez. A gente não, a gente, estamos ferrados porque a gente mereceu. Entretanto, quando você chegar lá no paraíso, lembra de mim. Sabe como é que é o nome disso? Posicionamento. Ele não se preocupou com merecimento. Tem muita gente que busca ser feliz esperando merecer. Merecer ser feliz, eu mereço ser feliz. Merecimento, para usar a palavra merecimento, usar o jeito merecer, de um jeito certo, vamos dizer assim, justo, todos nós precisaríamos ser muito bons de julgamento. Você concorda que para eu falar que uma pessoa merece ou que uma pessoa não merece, eu tenho que ser bom de julgamento? Eu tenho que entender tudo? E a gente entende tudo? E se os BO for em outras encadernação, hein? Aí que não entende mesmo, eu não sei o que está acontecendo. Entendeu? Aí entra o tal do posicionamento, que é o que o segundo ladrão faz. Ele fala, eu tô aqui, tô ferrado, mas eu quero ir pro paraíso. E aí, você lembra de mim? Ele nem pediu para ir, só falou, lembra de mim. E aí, Jesus fala, não, acabou que você vem comigo, você é dos bons, vamos lá. Você vai ser útil de alguma forma aí nessa parada. Então, no que refere à felicidade, o tal do merecimento, eu recomendo uma coisa para vocês. Deixa ele de lado. Porque a gente não sabe falar se a gente merece ou se a gente não merece. A gente também não dá para falar que a gente não merece. Um dia, acho que vocês viram eu chegando aqui com uma pequenininha pendurada? Era a Pietra, minha filhinha. Aí, um dia, eu estava em casa e ela falou um negócio comigo, eu estava ocupado e ela insistiu e eu fui duro com ela na resposta. Eu falei de um jeito muito firme com ela. E aí ela pegou, baixou a cabecinha, saiu, foi pro quarto dela brincar. E aí meu coração doeu, né? Eu falei, ixi, eu acho que falei de um jeito errado. Eu podia falar de um jeito melhor, né? Aí calcei a sandalinha da humildade, fui lá no quartinho, falei, ô filha, ajoelhei, agachei, né, pra conversar com ela. Falei assim, filha, papai falou com você de um jeito feio. Eu sinto muito. Você foi conversar comigo uma coisa e eu falei com você de um jeito muito duro. Eu acho que eu podia ter falado com você de um jeito mais leve, mais tranquilo. Tá? Você entende o que eu estou falando? Ela entende sim, papai. E caladinha na dela. Entendo sim, papai. Eu falei, então vem cá me dar um abraço. Ela não. Aí, parece que a dor que estava doendo, sabe quando você corta assim e derrama um álcool em cima? Aí ardeu mesmo, né? Aí eu falei assim, não, então tá bom, filho, não precisa ser agora não, pode ser depois. Aí eu saio e falo, vou tomar um banho, se você quiser falar comigo é só me chamar, né? E por dentro eu tava assim, me torcendo, né? Torcendo de culpa, de o que eu ia fazer na hora. Né? Simbolicamente eu soltei o meu chicote e estava preparado para quê? Para dar nas minhas costas, né? Falei, nossa, seu ogro, você falou qual o tamanho dessa criança, por que você não conversa com ela direito, né? Estava preparado para fazer isso. Aqui eu posso contar essa história, porque dependendo do lugar que eu conto essa história, eu não falo esse detalhe de agora não, que é... Aí nessa hora tu tem uma voz atrás de mim. Aí ele falou assim, uma voz masculina, ele disse assim, nessa hora, qualquer idiota, qualquer trouxa ia se chicotear. Aí eu peguei o chicote que eu tava mentalmente para me punir, né? Eu falei, uai, e então, o que eu faço? Ele, uai, você não é seguidor do mestre? Paga o mal com o bem. Você não fez o mal? Então faz o bem para você agora.
Como assim fazer o bem? Faz o bem para você. Se dá um presente agora. Mas eu acabei de fazer um trem ruim. Pois é, você não é seguidor do mestre? Ou é só balela? O seguidor vai imitar o professor. Eu falei, então vou ter que fazer um trem bom para mim, né? Aí eu fui lá na cozinha, preparei uma comida gostosa. E pensa aquela comida assim, e fala, nossa, esse trem tá tão gostoso, mas a vontade de me punir, mesmo que fosse em pensamentos, em palavras, sabe aquele negócio de síndrome do impostor? De estar experimentando uma coisa boa, mas sem julgar que não merecia aquilo. Aí eu falei, não, mas eu vou comer com a boca boa, porque senão essa comida vai dar ruim depois, dá um revés 3, né? Aí eu peguei, comi com a boca boa, falei, tá tudo bem, então não vou me julgar. Tenho consciência que eu fiz algo que poderia ter sido melhor. Então vou pagar o mal com o bem. E assim foi. E para que eu estou contando isso para vocês? Isso aconteceu. Deve ter 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mais ou menos 1 ano e meio. Aí, por que eu estou contando isso? Porque nessa hora a gente solta as pedras e não ataca, nem a si mesmo. Tem uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu não vou saber de cabeça qual que é o capítulo, antes eu sabia esse trem de cor. Mas tem uma passagem que fala assim dos tormentos voluntários. Acho que para mim é uma das minhas passagens preferidas. Por quê? Ele ensina lá o seguinte, que poucas coisas na Terra são tão duras e pesadas para o ser humano do que os tormentos voluntários. Situações que nós mesmos buscamos com as nossas mãos, nos condenamos e nos punimos com o nosso tribunal interno, com o nosso julgamento interno. Como é que vai ter felicidade num contexto desse? E no mesmo estilo daquela passagem lá da mulher que ia ser apedrejada, a mulher comete adultério, é levada lá diante de Jesus. E aí, mestre, qual que é a punição? Eu não sei se vocês sabem, mas aquela situação ali era uma armadilha para Jesus. E ali qual que era a armadilha? Porque pelo que Jesus ensinava, ele não ia falar para apedrejá-la. Mas se ele falasse que não era para apedrejá-la, os sacerdotes, os fariseus estavam de olho. Se ele fala que não, ele descumpre a lei, naquela hora ele era preso. Aquilo ali era uma armadilha. Puseram Jesus na armadilha e levaram para ele a mulher. Falaram, e aí? O que a gente faz com ela? Ela foi pega em adultério. Aí ele pergunta, o que a lei fala? Que ela tem que ser morta por apedrejamento. E aí ele, esperto pra caramba, diz o ensinamento que todos nós já ouvimos em algum momento, que atire a primeira pedra aquele que está livre de pecado. Não foi esperto? Tem alguma passagem? Deixa eu só terminar essa. Aí, o que acontece? Nessa circunstância, que todo mundo vai embora, solta as pedras e segue, ela levanta e ele pergunta para ela, onde estão seus acusadores? E ela responde, eles se foram. Ele diz para ela, eu também não te condeno. Ou seja, precisa de muito mais que isso para nos ensinar que o rolê não é julgar? Nem merecedor e nem não merecedor. Ah, eu mereço isso, ou eu não mereço X coisa, porque eu fiz tal coisa. Não existe isso nessa dinâmica espiritual. Quem quiser andar de mão dada com o professor maior, é só não julgar. Fazer uma prática positiva de caminhada, procurar voltar-se para dentro, ou como ele ensina lá no Evangelho de Mateus, busca antes de tudo o reino dos céus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E onde está o reino dos céus? Lá em Marcos, mas na frente ele fala mais um pouquinho.
Quando te disserem que o reino dos céus está ali ou acolá, não acredite, porque em verdade eu vos digo que o reino dos céus está dentro de cada um. É o estado de espírito que a gente falou mais cedo, de voltar-se para dentro, conectar-se consigo, sem julgamento, sem pedra na mão, nem para o outro nem para nós. É simples, não é? Não que seja fácil. Até a gente pegar o jeito, não vai ser fácil de jeito nenhum, mas é simples. Não precisa de muita coisa. Desde que haja uma verdade na nossa caminhada, uma sinceridade em aprender, né? Por isso eu tenho a pergunta, você tem um tempo? Não, você ia falar da passagem. Da passagem. A passagem bíblica, algum homem... Nós temos 1 minuto. 3 minutos. Nós perguntávamos a você... Pode? Se você permitir a pergunta, tem alguma passagem do Evangelho onde um homem foi apedrejado por adultério? Não conheço. Eu também não. Mas havia uma prática de apedrejar mulheres. Tinha, até hoje. Não é? Até hoje. Não tem. De uma forma simbólica, sim, com certeza. Então nem tudo que é bíblico é aceitável. Sim, mas aí que é legal, voltar para o ensinamento de Jesus. Isso. Porque ele mesmo fazia o quê? Ele mesmo dizia, falou, olha, eu vim para ensinar o que vocês aprenderam errado. Vocês estão cumprindo práticas aqui que não fazem sentido nenhum. Então ele vem para ensinar. Só que aí, se ele fala o que os poderosos da época não queriam ouvir, o que ia acontecer? Ele era preso. Exatamente. Né? Ele não ia mais poder falar. Não ia mais poder falar. Em vários momentos ele falou, opa, não é minha hora. Então deixa eu sair aqui. Dá um jeito de escapar dessa situação. Não é minha hora ainda. Eu tenho que fazer mais coisa nesse sentido todo. Mas a gente não tem esse nível de inteligência. Por isso que a gente está aqui para aprender. Eu tive aqui outro dia e eu contei a história do leitão que vira leão lá na frente, né? O leitão está dentro do chiqueiro, de repente ele vai beber água, vê se no espelho d'água do coxo e vê que ele é um cavalo e ele descobre que ele não precisa ficar no chiqueiro, salta, vai embora e quando ele vai embora da fazenda ele depara com o deserto e quando ele chega no deserto ele fica com medo, vem a águia, ajuda ele, conversa, a águia ajuda ele a atravessar. No meio do deserto ele vai beber água lá no oásis, se vê no espelho d'água e vê que é um leão. Assusta e a águia ensina, não, você sempre foi um leão, mas se eu falasse que você era um leão no chiqueiro, você não quer acreditar. Ele continua, termina a travessia do deserto, chega na floresta, estabelece como leão, etc. Nesse sentido, nessa busca de aprender a caminhar aqui na Terra, ou em qualquer outro planeta que seja, ou até fora dos planetas, fora da encarnação, como diz na erraticidade, nós estamos o tempo inteiro numa prisão, ou numa escola, ou num hospital, ou num campo de trabalho. Que é, a prisão é o chiqueiro. São as pessoas que não estão nem aí para aprender. Só que um pouquinho que aprende, a pessoa já começa a ter um monte de conflito. É a galera do hospital. E aí, beleza. Essa galera vai ali passar por N aprendizados e tratamento para sair do hospital até chegar na escola. Aí a gente vai para a escola, fazemos o quê? Na escola a gente vamos aprender e praticar. Aprender e praticar. Aprender e praticar. E depois disso nós vamos para o campo de trabalho. Quando o leãozão chega lá na floresta, chega no lugar para fazer algo, né? Não só para ele, mas para o lugar que ele está, monta seu bando, etc. É quando as pessoas começam a utilizar os seus recursos internos, a sua jornada, o seu aprendizado para compartilhar com os colegas, para dar um passe, para fazer uma cirurgia espiritual, seja no plano espiritual, vem trabalhar através de um médium, vem para o campo de trabalho. Então, nesse sentido todo, meus queridos e minhas queridas, nós estamos diante de um lugar que a gente que escolhe. Quer felicidade? Solta as pedras do julgamento, nem para si nem para os outros. Conecte-se para dentro.
Viva uma vida onde você, claro, vai buscar satisfação, dinheiro, saúde, lazer, que é uma delícia, lazer, quem não gosta, né? Relacionamentos, família, etc. Vá buscar, não tem nada de errado em viver satisfação, mas antes de tudo, volte-se para dentro, vá buscar você, vá buscar a sua essência, e nessa busca da própria essência, a gente encontra o paraíso lá que o segundo ladrão, conversando lá com Jesus, alcança. Ô caboclo, hoje mesmo você vai estar comigo diante do Pai no paraíso, né? E antes de fechar, eu vou convidar vocês para fazer o seguinte. Tem uma prática muito simples, mas muito simples, que a maioria das pessoas esquece. Principalmente as pessoas ansiosas. Muito simples. Vou convidar vocês para fazer ela, que é o seguinte. Ao invés da gente terminar com palmas, que é o comum, né? Se alguém merece palmas, que é nosso Senhor, né? Eu vou convidar vocês para a gente, em silêncio, fazer esse fechamento. Feche seus olhos, por favor. E eu vou pedir para você fazer uma respiração mais funda que você der conta. Mais funda. Prender o seu ar. E soprar devagarzinho. Faz isso mais uma vez. Mais fundo que você der conta. Prende o ar. E sopra devagarzinho. É simples, né? Quando a gente se vê ansioso, distante de casa, distante do próprio lar, que é a sua essência, a sua conexão com você mesmo, a gente esquece de respirar. Toda pessoa ansiosa respira pouco. O convite é isso, ao invés da gente terminar com palmas, a gente termina com silêncio e numa respiração. Obrigado pela atenção de todos.